Bom dia, gente. Eu estou me considerando membro daqui, não é só porque o que eu escuto quando eu venho aqui, não. Antes de sair de casa, eu também escuto. A minha esposa, outro dia, eu falei com ela assim, meu bem, em dezembro, eu estava falando das viagens que eu teria que fazer e tal, e aí eu falei assim, eu vou em Vitória, depois em Colatina e volto para Vitória. Ela falou assim, mas você vai lá de novo? Não, meu bem, deve ser a segunda vez. Ela falou assim, não, é a quarta esse ano. Aí ela falou assim, o povo não cansa de você lá, não? Eu falei assim, meu bem, você já cansou? Fala logo. Ela falou, não, eu quero que você fique mais. Aí eu chego aqui, o pessoal começa a me lembrar, já é a quarta vez esse ano. Eu falei, realmente já sou da casa. Olha só, deixa eu afastar as rosas aqui um pouquinho, para cá, afasta para mim. Só porque aqui eu fico mais pertinho. Então, nós vamos falar sobre o sentido do Natal, mas o sentido psicológico do Natal. Como que é o nosso estado íntimo nessa relação com o Natal. Mas, em vez da gente entrar definitivamente no tema interno, emocional, baseado no Evangelho de Jesus, nós vamos entender alguns símbolos de Natal. Alguns símbolos. O principal símbolo do Natal, qual que é? Papai Noel. Esse é o símbolo principal é o Papai Noel. Tá? E além de Papai Noel, são três grandes símbolos. Primeiro, Papai Noel. Não, o nascimento já não é um símbolo, é uma realidade. Papai Noel é um símbolo. Qual a outra? A árvore e o presépio. São os três principais símbolos. Mas nós não sabemos o significado desses símbolos. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da árvore de Natal. Alguém já questionou por que no Natal, o que o Natal tem a ver com árvore? Primeira pergunta. Segunda, por que a árvore é um pinheiro? Não é uma mangueira, uma laranjeira, uma goiabeira? Por que não é? É pinheiro. Vocês já questionaram isso? Ou já questionaram, mas não descobriram a resposta? Então, olha só, é o pinheiro. Mas por que o pinheiro? Embora tem gente que fale assim, mas lá em casa a gente pega um galho de árvore aí, já enfeita ele todo e tal, tá ótimo. Mas o símbolo, em qualquer local do mundo, é o pinheiro. Veja bem, quem criou este símbolo foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, por volta do ano 1530, um pouco antes disso, ele teve conflito com a igreja e ele saiu do catolicismo e fundou uma outra religião. Ele não concordava com posturas da igreja, que era a cobrança de lugares no céu. E ele questionava, ele brigava, ele não concordava com esse perfil. E aí ele saiu e com ele saíram várias pessoas. E aí, certa noite, ele estava caminhando por uma floresta de pinheiros. Ele estava entre os pinheirais. E ele estava caminhando ali, rezando. E aí ele viu à noite, véspera de Natal, ele viu a neve caindo sobre o pinheiro e tendo como teto de fundo, como pano de fundo, o céu estrelado. Ele ficou tão maravilhado com essa visão, que ele pegou uma pequena árvore do pinheiro que ali estava, levou para a sua casa, reuniu a comunidade cristã, e aí eles fizeram oração em torno do pinheiro, representando o Natal. A comunidade cristã, mais tarde, junto com Martinho Lutero, fundaram uma outra religião que é a protestante. Hoje, o protestantismo ele tem várias correntes. Se a gente pegar a Igreja Batista, Assembleia de Deus, o Reino de Deus, Corrente das Sete Orações, o grupo evangélico, esse grupo, nós temos hoje no Brasil, mais de 300 religiões vindas do protestantismo. Mais de 300 correntes, mais de 300 linhas vindo só do protestantismo. Isso veio a partir de Martinho Lutero, 1530. Como o Brasil tinha sido descoberto há 30 anos. A América tinha sido descoberta há 38 anos, 1498,
Cristóvão Colombo chegou na América Central. Então, os europeus que estavam chegando, eles trouxeram esses costumes da Europa. E aí chegaram, entre os costumes, chegou com eles também a árvore de Natal. Tudo bem? Mas a árvore veio com enfeites, as bolas. O que são as bolas? As estrelas. As bolas coloridas representam as estrelas. Tudo bem? As luzes. Hoje nós temos a luzinha pisca-pisca, que também representa a estrela, mas naquela época não havia luz elétrica. Tá? Daí surgiu um outro símbolo que era a vela. A vela. São símbolos que eles vão aparecendo e a gente vai mantendo os símbolos. E muitas vezes a gente não entende nem porquê do símbolo. Ah, por que é pinheiro? A pessoa nem sabe. Ah, é pinheiro. Ah, é porque é mais resistente. Então, a mangueira é resistente que não acaba mais. Mas bota uma mangueira na sala de sua casa. Ah, mas um pinheirinho, todo mundo representa com pinheiro. Seja no desenho, seja na natureza, todo mundo representa com pinheiro. Tudo bem? Aí veio o presépio. Vocês sabem quem fez o primeiro presépio na Terra? Francisco de Assis. Por volta de 1250, entre 1240 e 1250, ele quis retratar o nascimento de Jesus. Ele chamou seus freis, as pessoas que abraçavam também a religião junto com ele, abraçavam a igreja junto com ele, e construiu o primeiro presépio. E ali ele fez a manjedoura, trouxe os pastores, tudo de lama, já fez a estrebaria, encenou com os animais, criou-se ali o primeiro presépio na terra, 300 anos praticamente antes da árvore de Natal. Mais ou menos 300 anos depois, ou seja, por volta de 1881, vai chegar o Papai Noel. Ah, mas o Papai Noel já existia antes disso? Já. O Papai Noel, a gente acha que é uma invenção do comércio, não é uma invenção do comércio. A ideia de que o Papai Noel tem que passar em todas as casas, já é complicado, né? Vamos pegar no Brasil. Imaginem vocês, vamos fazer um cálculo. Imaginem vocês, nós temos aproximadamente hoje no Brasil 50 milhões de crianças. Imaginem, vou colocar cada lar com 2 crianças. E o Papai Noel tem que visitar cada lar. Numa noite. Já está complicado para ele, né? E ele já está velhinho, você imagina. Ele tem que visitar todos os lares. Eu coloquei 2 crianças em cada lar. 25 milhões de lares. Vamos colocar uma casa ao lado da outra. Se colocar uma casa ao lado da outra, ele passando cada casa por 1 minuto, ele vai demorar aproximadamente 47 anos. Ô, gente, aí a gente tem que se vestir de Papai Noel, entendeu? Porque a gente tem que ajudar o bom velhinho. Tá certo? Por quê? Porque ele vai ficar 47 anos se colocar uma casa ao lado da outra. Eu estou falando só do Brasil, nem estou falando do mundo. A ideia do Papai Noel, ela vem do bispo Nicolau, na Turquia, no ano 280 depois de Cristo. Então, se nós formos nos prender às datas, por volta do ano 280, o bispo Nicolau, por volta de mais ou menos 1000 anos depois, um pouquinho menos do que isso, 1230, 1240, 1250, vem o presépio. 1530 veio a árvore. 1881 veio a coloração do Papai Noel, a cor. Mas para a gente entender sobre a chegada do Papai Noel, o bispo Nicolau, na Turquia, ele saía nos lares na noite de Natal e ele, com pequenas bolsas com moedas de ouro, ele colocava nos lares dos pobres, mendigos, e ele colocava também nas casas das prostitutas. Como a região lá é muito acidentada e é uma região muito fria, as casas têm chaminés. Andando pelos morros, ele está próximo dos telhados, ele jogava os saquinhos de ouro pela chaminé. Daí vem a ideia de que o Papai Noel desce
pela chaminé. Dali vão chegar os presentes. E ele fazia isso na casa dos mendigos e das prostitutas, para que naquela noite os mendigos não saíssem para mendigar. As prostitutas não saíssem para ganhar dinheiro pela prostituição, mas que dedicassem uma noite, pelo menos, ao nascimento de Jesus. Então, ele fazia isso nas casas, e esse dinheiro que ele levava era dinheiro dele mesmo. Ele herdou da família dele, que era muito rica, e ele fazia inúmeras tarefas sociais, entre elas, pela igreja, ele fazia esta. Daí veio a ideia do bispo, que é a ideia do Papai Noel, e aí nós vamos ter lá no ano 1881, entra a Coca-Cola. Ela não ia perder uma boquinha dessa, né? Afinal de contas, o marketing funciona. E aí ela lançou um concurso. Daquela pessoa que construísse um Papai Noel mais rechochudo, mais atraente, mais cativante para as crianças, ganharia o prêmio tal. E a pessoa que fez esse Papai Noel, ela construiu esse Papai Noel das cores da Coca-Cola, vermelho e branco. De 1881 para cá, Papai Noel ganhou esta coloração. Papai Noel ganhou esta vestimenta, o vermelho e branco. Como sabem a história que é da Turquia, aí vieram as renas, que é o inverno, veio a neve, que mais tarde também nós vamos ver isso na Turquia, nós vamos ver isso com o alemão Martinho Lutero, lá nos pinheirais, na floresta. Então, nós vamos observando como que a história foi ganhando sentido para nós. E até hoje nós damos este significado. Não se concebe o Natal sem o Papai Noel, sem uma árvore enfeitada de luzes, uma cidade, ainda que a copa não esteja, o tronco tem que estar envolvido com as luzinhas lá, pisca-pisca. Se ela não estiver piscando, ela tem que estar iluminada. É a representação para nós do Natal. Nós temos aí também a chegada dos Reis Magos. Os 3 Reis Magos, nós temos o dia de Reis. Qual que é o dia de Reis? 6 de janeiro. Por que 6 de janeiro é dia de Reis? É porque é o dia que os Reis Magos chegaram até a manjedoura onde estava Jesus. É o dia que eles chegaram. Então virou dia de Reis. Então, normalmente, ninguém desmonta os enfeites de Natal antes. Espera o dia de Reis. Porque inconscientemente, na nossa concepção, eles estão caminhando até aonde nasceu Jesus. Então virou 6 de janeiro, dia de Reis. Tudo bem? Os Reis Magos levaram 3 presentes. Quais são os presentes? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Levaram 3. E os Reis Magos, para poder chegar lá, eles acompanharam uma estrela. Daí a gente enfeita toda a árvore, colore a árvore e vai lá e coloca aquela estrela grande, representando a estrela que os Reis Magos seguiram. Essa estrela não era a estrela que a gente vê como um astro no céu. Por quê? Só os Reis Magos e alguns pastores que viram essa estrela. No capítulo 2 de Mateus, nós vamos ver o diálogo de Herodes com os Reis Magos. E Herodes, ele fala com os reis apresentam para Herodes a estrela, Herodes não vê. E aí os reis falam, mas ela está ali, é só a gente seguir a estrela que vai nascer um novo rei. Herodes, mas um novo rei? Mas no meu lugar? Não, mas é para um outro lugar. Mas como? O rei só tem um, sou eu. Então faz o seguinte, vocês vão lá, vejam aonde esse novo rei está nascendo, voltem e me avisem, porque eu também quero ir adorá-lo. Enquanto isso, Herodes começou a programar a morte do novo rei, que ele pensou, esse garoto vai tomar o meu lugar, então já vou matá-lo de uma vez para não ter problema. Mas eles tentaram mostrar para Herodes essa estrela e Herodes não viu. Sabem por que Herodes não viu? Nem Herodes e a maioria esmagadora das pessoas que estavam ali não viram. No estado da Judéia, não viram. Na região de Judá, eles não viram. Por quê? Porque a estrela não era simplesmente um astro, era um grupo de espíritos extremamente iluminados
E eles estavam ali mostrando a luminosidade deles, acompanhando José, Maria e o menino Jesus, que estava no ventre materno. Então, só aqueles que fossem videntes é que veriam. E foi o que aconteceu. Os reis magos eram videntes, eles viram. Alguns pastores eram videntes, também viram. E aí, eles viram e levaram 3 presentes. Tradição essa que nós temos que entender. Porque inúmeros de nós nos preocupamos com um dos presentes, que é o ouro. Quando a gente pega aquela tradição no Natal de trocar presente, dá um presente por... Quando a gente não dá nada, você acaba dando um cartão. Alguma coisa, se não dá um cartão, você dá um bombom. É o ouro, é alguma coisa material. Essa representação material, isso não foi criado pelo Clube de Diretores Lojistas, não. Foram os reis magos que inventaram. O comércio paga até hoje, ou a gente paga o comércio até hoje, tá? Mas os reis magos é que entraram nessa versão de levar um presente para Jesus. Esses presentes têm uma outra conotação. Primeiro, alguma dádiva material. A bicicleta, um sapato, uma sandália, hoje tem celular, iPad. Se os reis magos soubessem o preço que os presentes iam chegar, eu acho que eles iriam abolir essa ideia. Mas eles não sabiam que chegaria a esse ponto. Tá? Mas é a representação material do ouro do primeiro presente. O segundo presente, um incenso. Um incenso é um perfume, um aroma. A representação deste perfume, ela tem a ver com o perfume das nossas relações. O objetivo do Natal é a gente confraternizar, é apresentar o incenso da nossa alma, é apresentar o incenso nas nossas relações, pais, marido e mulher, irmãos, filhos, é a representação do incenso. Enquanto tem aqueles que não querem apresentar incenso de jeito nenhum, quando ele pensa assim, nossa senhora, eu vou ter que ir na casa da minha mãe, vai ter aquela reunião do pessoal lá, e eu estou com tanta raiva do meu irmão, agora é hora do incenso. É apresentar o outro lado da sua alma, não o lado da raiva, mas o lado do perfume, da solidariedade, da fraternidade, da disciplina, do perdão. É um incenso. Todos nós temos um incenso para apresentar. Todos nós. E o terceiro presente é a mirra. A mirra também, tanto quanto o incenso é extraída de uma árvore, a mirra é uma medicação, é um remédio, é um óleo. Esse óleo, ele serve para trabalhar nas cicatrizações de feridas e muitas vezes como anestésico, ele alivia a dor. Oferecer a mirra para o outro é oferecer a nossa escuta, oferecer o nosso ombro para a pessoa se posicionar, oferecer o nosso abraço para a pessoa se confortar, é a mirra. Você imagina que o Natal é um momento de confraternização entre as famílias, entre os povos, entre as nações. Por quê? Porque é uma troca de mirras, uma troca de incensos. E quando tem um benefício material, uma troca de ouro. Nós podemos mudar o sentido do Natal. Nós podemos mudar. Ou seja, fazer com que esses significados, eles sejam realidades na nossa vida. Basta nós desejarmos. E esta é uma das nossas dificuldades. A gente está muito mais preocupado com o ouro no Natal. O que eu vou dar? O que eu vou ganhar? O meu amigo oculto? E esse aqui, quem que eu vou tirar? Aí eu burlo o amigo oculto, que essa pessoa eu não quero tirar. E a gente não está preocupado com o ouro, com o incenso e a mirra. Nós estamos preocupados só com a questão material. O que nós podemos avançar nesse movimento? O que mais que nós podemos oferecer? E aí, nós vamos fazer então um estudo da nossa autoavaliação. Um estudo do nosso estado íntimo, a partir do nosso autoconhecimento. Mas com uma colocação de Jesus. Como está a nossa personalidade? Que tipo de terreno a gente carrega no nosso estado íntimo? Vamos pegar uma orientação de Jesus, quando ele fala assim, no capítulo 13 de Mateus, dos versículos 3 a 9, ele diz assim, eis que o semeador
saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira da estrada. E as aves vieram e comeram-na. Outra parte caiu entre os pedregais. Mas não tinha terra funda e logo cresceu. Mas veio o sol e queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos. Estes cresceram e sufocaram-na. Outra parte da semente caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a orientação de Jesus. Nós vamos conversando aqui e vocês vão ver que todos nós nos encaixaremos nesta passagem de evangelho, na parábola do semeador. Todos nós. Não tem como alguém não se encaixar. Esta é uma verdadeira avaliação da nossa personalidade. E com as personalidades que a gente vai se encaixando, nós vamos ver que mudanças iremos fazer neste movimento de Natal, neste final de ano. O que nós estamos propondo para o próximo ano? O que estamos propondo para esta encarnação? Não só para 2015, mas para esta encarnação não sabemos a hora de ir, só sabemos a hora que viemos. Então Jesus diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Quando ele fala do semeador, ele está falando de quê? Dele mesmo. O semeador é ele. E saiu a semear semente. E não sementes. A semente que ele trouxe é a Boa Nova, é o Evangelho. E ele vai distribuindo conhecimentos, ensinamentos, exemplos, ele vai distribuindo. Uma parte da semente caiu à beira da estrada. E aí nós vamos entender que coração é o coração beira de estrada. Que coração é o coração beira de estrada? Que não, esta pessoa é aquela que não aproveitou do Evangelho. Porque veja bem, uma parte da semente caiu à beira da estrada e as aves vieram e comeram-na. As aves vieram e comeram. Vocês querem ver quem é o coração beira de estrada e quem é a ave do céu? Vamos pegar um exemplo aqui entre nós. Vamos pegar aqui no auditório, olha só. Quem aqui começou na doutrina espírita, trazido por pai, mãe, amigo, irmão, mas esta pessoa que te trouxe largou o espiritismo? Largou. 1, 2, você continua, mas a pessoa largou. 1, 2, 3, 4. Você imagina, essas pessoas que continuam, quem continua é a ave do céu. Alimentou da semente a primeira vez que chegou e continuou até hoje. A pessoa que te trouxe é aquele personalidade beira de estrada. Escutou a semente, mas não aproveitou. Entenderam? Mas escutou, a informação está ali. Só que a pessoa não aproveitou. Tá? Se nós estamos na condição de ave do céu, que estamos alimentando da semente, porque tem situações que a pessoa te trouxe e continua. Continua. Tem situações que a pessoa abandonou. Quem abandonou é beira de estrada. Se continua, está ótimo. Está alimentando junto com você. Aí nós vamos ver se a gente vai se encaixar em outros terrenos. Você imagina, o nosso movimento hoje é o ensinamento de Paulo. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajudará. Quantos de nós, a gente quer convidar aquela pessoa que nos trouxe para voltar? Fulano, volta, olha, tem 5 anos que você me apresentou, tem 32 anos que você me apresentou e você não voltou mais, vamos lá, vão comigo. E a pessoa não quer, ela ainda não despertou. Conhece, mas não sente. Ela já sabe alguma coisa, mas ainda não está sentindo o suficiente para começar a fazer. E tem gente que ainda olha para você que está fazendo e fala assim: logo que eu aposentar, eu vou fazer igual você. Tem gente que está esperando a aposentadoria chegar para começar a trabalhar, gente.
Só que nós não sabemos quanto tempo nós temos pela frente, não. Ninguém sabe. Nós sabemos quando chegamos, mas não sabemos quando voltaremos. Não sabemos. Então a gente tem que aproveitar hoje. Desperta tu que dormes. Se tem pessoas que ainda não despertaram, o nosso momento é hoje. Já alimentamos da semente. A gente está com ela. Nosso momento é hoje. Ah, mas eu vou ter que visitar os meus pais, eu vou ter... Tem pessoas que colocam isso. Vai ter, vamos lá, vamos confraternizar. Nosso momento é hoje. Você não sabe se tem um amanhã? Nós vamos fazer hoje. A partir do momento que a pessoa fala, quando eu aposentar, eu vou fazer assim, eu vou trabalhar, eu vou dedicar. Só que a aposentadoria dela está programada lá para 60 anos. Mas, espiritualmente, ela programou viver 62. Quando ela chega aos 60 e aposenta, ela já está na porta de... Não de entrada. Para o túmulo. Está na porta de entrada e não de saída. Aí só tem 2 anos. Ela vai fazer o que em 2 anos? Vai despedir dos amigos, não vai? Porque 60 anos dá para fazer amizade que não acaba mais. Tá? Nós não sabemos o nosso tempo. Nós temos uma concepção de que a gente ainda vai ter muito tempo. Vai ter muito tempo. A pessoa faz 50 anos, você dá um abraço nela. Ei, fulano, está descendo a serra, hein? Se a pessoa fez 50 anos e vai começar a descer a serra, ela vai chegar no topo da serra com quanto? Com 100. Tem alguém chegando a 100 anos na nossa terra aqui? Aqui em Colatina? Não, né? Tá pouco mesmo. Aqui tá uma raridade. Eu estou falando de Colatina, mas posso falar de Belo Horizonte. Vamos falar de Brasil, de terra. Difícil alguém chegar a 100. Mas você imagina, uma pessoa que fez 50 anos, a gente acha que se ela programou desencarnar com 52, ela virou a serra com 26. Com 26 ela estava lá no topo, e ela começou a descer. Com 52, este que programou viver 52, ele está próximo da morte. O outro que programou viver 80 e está com 68, para ele ainda falta 12 anos. A gente olha para ele e acha que ele é que está velho. Ele ainda tem 12 anos pela frente. O outro que está com 51, esse está mais velho ainda, que ele só tem 1 ano. Ele já está de saída. Está claro? Quem tem 94, que feliz seja. Já fez aquilo que a gente ainda não fez, que nós não conseguimos chegar lá. Tomara que seja uma vida de utilidade. Aí depende como a gente lida. Porque tem pessoas que chegam aos 70 já desejando a morte. Mal sabendo que ainda tinha mais 24 pela frente. Você imagina viver 24 anos pensando em morrer. Ah, qualquer hora eu vou. Ah, mas eu já estou de saída. Ah, mas não estou aguentando mais. Ah, que vida difícil. E está vivendo, e está vivendo. Eu tive uma tia, que com 60 anos ela falava, o meu limite são 65 anos. A senhora já sabe? Sei, me foi revelado. Que nós temos um tal de receber revelações. Me foi revelado. Eu falei, quem te revelou? Não, as entidades. Eu falei, mas de onde? Não, mas eu conheço o nível dos espíritos. Mas eu também. Não, para dar esse perfil de revelação, todos nós conhecemos o nível. Que não é um nível claro, alto. Não é. A espiritualidade não vai te avisar a data de você desencarnar, não. Kardec não foi avisado. A orientação que ele recebeu do mentor espiritual era que você pode apressar por causa do seu quadro, diminui um pouco o seu ritmo, não apressa o seu retorno. Ele fala, mas eu não estou dando conta, tem muita coisa para ser revelado. No dia da desencarnação dele, um jovem bate na porta da casa dele e pede um exemplar da revista Espírita. E aí ele fala, olha, todos os exemplares acabaram, mas existem alguns que estão no prelo. Aguarda um pouco que tem uma nova edição de exemplares saindo. O jovem vai embora, ele fecha a porta, sobe para o 2º andar da sua casa, ele se olha no espelho e ele fala assim, agora eu posso desencarnar. Porque quando um jovem se interessa pelas ideias novas, jamais essa ideia será freada, jamais terá fim. E aí ele tem o aneurisma e desencarna. Mas ele não sabia que era aquele dia, aquela hora.
O Chico não sabia. A única coisa que ele pediu à espiritualidade: eu gostaria de desencarnar num dia que a nação estivesse feliz, para que não se envolvesse com a tristeza do desenlace dele. Foi o que aconteceu. No dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Chico desencarnou em 2002, na mesma data. Tá claro? Então você imagina, minha tia falava que ela ia desencarnar com 65. Fez 65. 68. 70. 75. 80. Eu falei: ô tia, já tem 15 anos que a entidade te falou. Ela falou assim: não, mas de vez em quando eles erram. Eu falei: mas errou de muito. Esse erro é vertiginoso, porque ele vai trazendo vertigens, que agora só fica esperando que qualquer dia virar. E o dia que a senhora morrer, a senhora vai encontrar comigo e vai falar ainda assim: eu não te falei? É claro, porque todo mundo vai. 82 anos. Quando ela fez 82, estava lá na bala de oxigênio e tal, em casa, e ela lá respirando. E aí eu fui lá visitá-la, tinha outros tios, parentes, vizinha, primos, e ela lá: eu não aguento mais viver, gente, eu não aguento, eu não aguento, eu vou morrer, e uma falando: você não vai morrer, para com isso, deixa de bobagem, você não vai morrer. E aí a vizinha falou assim: você tem que pensar que a vida é uma laranjeira, e você é aquela criança que sobe na laranjeira e chupa a laranja gostosamente. Ela tirou a máscara de oxigênio e falou assim: eu não aguento mais chupar laranja, gente, eu não aguento. E aí todo mundo foi falando que ela vai, que não vai, que para com isso, que você não vai morrer e tal. Eu falei: senhor, tia, deixa eu te falar uma coisa. Na hora que eu falei deixa eu te falar, o povo pegou e... falei: tia, olha, a senhora vai morrer. No estado que a senhora está, a senhora vai morrer. Ô Emerson, aí minha outra tia falou: ô Emerson, para, a vizinha falou que não sei o que, tá, meus primos, ô Emerson, para, gente, todo mundo falou o que quis, eu também quero. Deixa eu falar com ela: ô tia, olha, a senhora vai morrer. No estado que a senhora vai morrer. Aliás, no estado que todos nós aqui estamos, vamos morrer, porque está todo mundo vivo. Todo mundo vai morrer. Então, mas em vez da senhora falar que a senhora vai, e eles falarem que a senhora não vai, a senhora fala que vai, eles falam que não vai. Ô tia, já que vai, não fala mais nisso não. Fala mais nisso não. Reza. Pede a Deus para poder te levar em bons braços. Agradece a Deus a oportunidade que a senhora teve de ajudar a vovó a educar os meus tios, seus irmãos. A oportunidade lúcida que a senhora teve até essa idade. E ela falou: oh, meu filho, tirou a máscara, que bom que você me entendeu. Entendi, tia, é isso mesmo que eu vou fazer. Ela parou de falar que ia morrer, começou a agradecer, que a capeta viveu mais 2 anos, e agradeceu, não morre, gente, começou a sentir a presença de Deus, nem morrer não morre. Deus vai esperando, vai dando chance para a gente. Quando a espiritualidade coloca, quando Paulo, no capítulo 5 aos Efésios, no versículo 14, coloca: desperta tu que dormes, ou seja, sai dessa apatia, sai desse movimento. Estamos em final de ano. Então, aqueles que são coração beira de estrada, que recebe a palavra, mas não se envolve, vamos fazer um movimento diferente. Nós não sabemos que hora que a gente retorna, vamos fazer a partir de hoje, vamos nos envolver, Tem pessoas que colocam assim: ah, mas porque eu não gosto desse período de final de ano, é uma época triste. Triste por quê? É a data mais sublime que a gente poderia imaginar, é a chegada do Cristo na Terra. Ah, mas porque aí a gente, é tanta miséria, mas miséria tem um ano inteiro. A vantagem do Natal é porque os corações estão mais sensíveis. As casas espíritas, as igrejas católicas, evangélicas, elas vão recebendo mais doações, as pessoas estão mais sensíveis, estão mais solidárias. O triste é saber que as pessoas doam mais nesse período, porque pobre só veste e come no Natal. De janeiro a novembro passa fome e anda pelado, você não está? Porque as doações entram nessa época. Mas o triste não é por causa da data, não. É porque uma semana depois vem a virada de ano. E aí a pessoa começa a lembrar o que ela se comprometeu para fazer naquele ano. Por exemplo, no ano que vem a gente começa: eu quero ler pelo menos um livro por mês.
Eu vou passar num concurso que eu quero sair da empresa, porque agora eu quero ganhar X. Eu vou perder 8 quilos, que eu vou fazer uma dieta, que eu tenho que perder peso, que eu vou perder 8 quilos. Ela faz as promessas. Abre janeiro. E as promessas vão se diluindo com os meses. Calma, meu filho. Ele falou aqui, faz mais promessa do que política em eleição. Está vendo como é que a gente é afim dos políticos? Por isso que quando sobe para a política, continua fazendo as promessas. Então, você imagina, chega novembro, dezembro, é uma data triste. Aí ela começa a pensar nas promessas que ela fez, com ela mesma. Disse que ia ler um livro por mês, não leu nenhuma revistinha em quadrinho. Disse que iria fazer concurso, estudar, passar, continua no mesmo grau, na mesma empresa, no mesmo carro, com o mesmo salário. E que iria perder 8 quilos, ganhou 12. Mas é uma data triste. Não, triste é o seu estado. Claro, não é a data. Então, façamos promessas que a gente vai cumprir. Mas não é a promessa com Deus, não. Promessa para nós mesmos. Vamos lutar, despertar, é a orientação de Paulo. Mas a segunda parte da semente cai no terreno de pedras. Coração de pedra é aquela pessoa rígida, personalidade rígida, que não aceita mudança. Não aceita mudança. Tá? No relacionamento conjugal, quem está certo é essa pessoa. No relacionamento com os amigos, quem está certo é essa pessoa. Quando vai para a casa espírita, ou para a igreja evangélica, ou para o templo católico, não importa, quem está certo é só ele. Esta pessoa, ela tem dificuldade de se relacionar em todos os movimentos sociais. Por quê? Porque são personalidades rígidas. Tanto que sobre rigidez, Hamed, no livro As Dores da Alma, ele tem 2 capítulos falando da personalidade rígida. Não aceita ideias, porque normalmente essa pessoa é que está certa. Não aceita posturas, não aceita mudança. A convivência social é para nos permitir a mudança. Mas aí, Jesus vai mais além. Ele fala, veio o sol e a semente secou e queimou, porque não tinha raiz. O sol é a oportunidade. Nós recebemos várias oportunidades de trabalho, oportunidade de ajuda, oportunidade de doação e de recepção. Nós recebemos. Nós temos situações de envolvimentos sociais extremamente lúcidos e fraternos. São as oportunidades. Aí na hora que aparece um trabalho, não vou hoje não. Um exemplo está aqui no livro Nosso Lar. Vocês vão lembrar do capítulo 13 no livro Nosso Lar? É aquela senhora que chega a conversar no gabinete, chamando o gabinete do ministro, capítulo 13. Ela vai conversar com Clarencio, pedindo para visitar os filhos na terra. Lembra desse momento do livro? Tá? Mas eu vou relatar alguns trechinhos, só para a gente entender o sol chegando na vida dessa senhora. Nobre Clarencio, venho pedir os teus bons ofícios a favor dos meus 2 filhos que estão na terra. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que eles vivem exaustos e sobrecarregados no ambiente terreno. Reconheço que os desígnios de Deus são justos e santos. No entanto, sou mãe e não consigo me subtrair ao peso da angústia. Sou mãe. E aí, gente, não sei se vocês entenderam a profundidade deste parágrafo, porque quando ela fala sou mãe, ela quer vir aqui para atender os 2 filhos que estão na terra. E aí ela fala, ela reconhece os desígnios de Deus, mas ela é mãe. Eu fiquei pensando, se ela quer vir para poder atender os 2 filhos, mãe se acha, não? Porque mãe, aí eu pensei, mãe se acha não é só na terra, não, no céu também a mãe se acha. Porque quando ela fala para vir atender, se os desígnios de Deus são justos, nós não temos que confiar nos mentores dos nossos filhos? Mas a gente não confia nos mentores, não. Ela quer vir no lugar dos mentores. Vocês entenderam isso? Eu achei que a mãe se bastava. E ela não dá conta, ela tem que se bastar e bastar para os próximos. Ela tem que atender os filhos. Ela não entende, ela fala que ela entende os desígnios de Deus. Mas ela não está entendendo, não. E aí Clarencio fala com ela, mas se a irmã reconhece que os desígnios de Deus são justos e santos, o que me cabe fazer? Aí ela fala, eu gostaria de recursos para proteger os meus filhos na esfera da terra.
Ela quer vir aqui para proteger. Olha a pergunta do Clarencio. Quantos bônus hora tens para atender o teu benefício? Quantos bônus hora, ou seja, quantas horas de trabalho a senhora tem para que o seu pedido seja atendido? E ela responde, 304 bônus hora. 304, gente, é muito, não é? Mas é relativo. Depende da quantidade do tempo e das oportunidades que ela teve. Aí, olha o que o Clarencio faz. É de lamentar. A gente acha que mentor espiritual não ri da gente, não. Ri também. Porque aqui fala assim, é de lamentar, elucidou o Clarencio sorrindo alegremente. Por quê? 304. Olha o que ele diz. Tem mais de 6 anos que a senhora se hospeda aqui na colônia e até hoje ofereceu 304 horas de trabalho? Depois da senhora ter vindo das zonas de sofrimento da região inferior? Ou seja, gente, 6 anos e ela tem 304 horas de trabalho, ela trabalhou em média 50 horas, 52 horas por ano. Por ano. É pouco, né não? 50 horas de trabalho por ano é muito pouco. Menos de 3 dias, meu filho. Por ano de trabalho. E aí, ela fala assim, aí ele fala assim, te ofereci trabalho no Ministério da Comunicação. Olha o sol da parábola de Jesus. Veio o sol e a semente secou e queimou. Tá? Olha o Clarencio falando, te ofereci atividade louvável no Ministério da Comunicação. Resposta dela, mas aquilo ali era um serviço intolerável, uma luta incessante contra entidades malfazejas. Ô, gente, a pessoa saiu do umbral, agora xinga quem está lá no umbral, entidades malfazejas. E aí, Clarencio, onde está? Imperturbável, lhe disse, te ofereci também atividade junto aos irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Eu fico pensando, o que é atividade junto aos irmãos da suportação, hein? Você tem que suportar. A gente não está dando conta de suportar o povo aqui da terra. Você vai ficar lá suportando aquele povo? E ela responde isso, pior, aqueles apartamentos onde eles vivem estão repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências e miséria. Incansável, Clarencio lhe disse, te enviei para cooperar na enfermagem dos perturbados. Resposta dela, mas quem vai tolerar aqueles perturbados, senão aqueles que são santos? Fiz o possível, mas aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um. Não ficaram aí os meus esforços, lhe disse Clarencio, te coloquei nos gabinetes de investigações e pesquisas no Ministério do Esclarecimento. Mas a senhora estava cansada das minhas providências e se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Porque tem gente aqui na terra que acha que vai morrer e vai descansar. E ela foi descansar, foi para os campos de repouso. E aí o que ela fala do Ministério do Esclarecimento? Mas eu não tinha condições de continuar ali, pois só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos e chefes ásperos. Se a gente entrar no Ministério do Esclarecimento, o fluido está estranho, o problema é do Ministério ou é meu? Se eu entro para a casa espírita, o fluido está estranho, o problema é da casa espírita ou é meu? É a nossa autoavaliação. Ou seja, ela não deu conta de aproveitar nenhuma das oportunidades que foram apresentadas. Dispensou o sol. Dispensou o sol. E aí, eu vou falar uma colocação aqui do Clarencio, que vocês, se esquecer o meu nome, se esquecer o nome da casa espírita, a cidade que vocês estão morando, não esqueça essa frase, não. Essa frase é uma referência para a nossa encarnação inteira. Ele primeiro coloca para ela, volte aos campos de repouso e reflita melhor no teu pedido, que mais tarde nós avaliaremos. E aí ele fala assim, entretanto, não se esqueça, os que não cooperam não recebem cooperação. Quem não coopera não recebe cooperação. Então, o nosso movimento hoje é de aproveitar o sol que está chegando, aproveitar as oportunidades que estão chegando. Está claro? Então, vimos primeira personalidade,
que é a personalidade dos terrenos da beira de estrada, pessoa que não aproveita da palavra. Vimos a personalidade da ave, que se alimenta da palavra. Vimos a personalidade de pedra, rígida, pessoas que não cedem nas suas posturas. Qual que é o terceiro? Onde cai a semente? Entre os espinhos. São aquelas pessoas que apresentam dificuldade para tudo. Tudo. O espinho sufoca. Você chama para... Tem muita gente que chega na reunião e fala assim, eu não venho porque meu marido não gosta que eu frequente, então eu fico lá atendendo, né? Porque até ouvi falar aí, porque caridade começa no lar. Gente, é cada justificativa medonha. Caridade começa no lar. Então, enquanto ninguém na minha casa caminhar, eu também não vou caminhar, não? Eu tenho que esperar o marido, a esposa, os filhos caminhar? Não, eu vou caminhar. Mas o meu marido não gosta, minha esposa não gosta. Mas eu vou, eu não estou fazendo nada que lese o meu contexto familiar, não. Quando ele vai sair lá para o grupo de amigos, eu posso até não gostar, mas ele não vai? Ou ele fica em casa? Ele vai, ele atende uma demanda que é pessoal. A demanda do crescimento é sua. Mas eu gostaria que minha esposa estivesse aqui. Aí a pessoa está lá envolvida com a reunião pública, com os trabalhos, biblioteca, evangelização, creche. Eu gostaria que minha esposa estivesse. Ela não veio, ela está lá envolvida com Império. Assiste Império, fica lá, se debate com a novela, se indigna porque acabou aquele dia, no dia seguinte outro capítulo. Ou seja, não é o momento dela, o momento é nosso. Mas é porque a gente quer passar aquilo que é bom para nós para o outro. E nós vamos colocando espinhos na nossa vida. Tem espinhos que a gente já plantou em outra época. Tem espinhos que a gente está plantando agora. Para que plantá-los já agora com a consciência que a gente tem? Um exemplo. Eu estava lá no final do curso na universidade. Eu trabalhei com monitoria. Então tinha lá os preceptores que orientavam. Durante 2 anos eu trabalhava com monitoria dentro da escola. Às vezes a professora ia chegar atrasada de determinada matéria na qual eu estava trabalhando junto com ela. Falou, essa manhã eu vou chegar atrasado no período tal. Você pode entrar lá e dar a primeira aula para mim, eu vou chegar depois que eu tenho uma consulta e tal. Eu entrava e dava aula, eu já estava lá no 9º período, dava aula lá no 7º ou no 3º, nas cadeiras que ela estava envolvida. E aí, nesse movimento, eu conheci vários colegas dentro da universidade. Além de outros movimentos acadêmicos, eu conheci vários colegas. Mas teve uma garota que a gente se aproximou. Mas a gente se aproximou e, como amigos, a gente foi trabalhando e ela tinha dúvidas, a gente discutia e tal. Mas como a gente sempre esteve muito próximo, a turma dela, que foi uma turma que eu fiz orientações diversas, foi na colação de grau. Mas a turma dela já via que a gente tinha uma queda um pelo outro, afetiva, emocional. E ficou fazendo movimentos para a gente poder estar namorando. Mas ela não falava nada, nem eu. E assim foi passando o curso. Na colação de grau, os colegas falaram, não, vocês vão ter que falar disso. Tem um sentimento que acontece entre vocês e tal. Marcamos uma semana depois para comer uma pizza. Saímos e aí na hora que a gente estava lá, na hora da pizza, pedi o suco, ela também pediu o suco, a pizza e tal. Na hora que o garçom se afastou, ela falou para o amigo assim, você não bebe não? E a gente já falando de relacionamento, de coisas que a gente gosta e tal. Eu falei assim, não bebo. Ela falou assim, engraçado, inconscientemente, porque eu pensei em 2 coisas que eu gostaria numa pessoa que eu estivesse namorando. Eu falei, quais são as 2 coisas? Ela falou assim, primeiro fosse um homem que não bebesse. Eu pensei, estou dentro. Fiquei calado, estou dentro. Aí eu falei assim, qual é a segunda coisa? Ela falou assim, que não fosse espírita. Eu pensei, estou fora. Deixa eu ver para onde caminha essa conversa. E ali a gente foi falando disso, daquilo e tal, e entramos no assunto religião. Quando entramos no assunto religião, ela pegou e falou assim, qual a religião? Você tem envolvimento com religião, com grupos tal? Tenho. Tem envolvimento com religião, com um abrigo de crianças especiais e tal, mas qual que é a sua religião? Eu perguntei para ela antes de responder a minha. Ela falou assim, a minha religião é batista. Trabalho na igreja, trabalho com os jovens, eu faço isso, faço aquilo, tem dias tais de reunião e tal. Aí ela perguntou assim, e você? Eu falei, eu sou espírita. Ela falou assim, você... Gente, ela ficou lívida. Você via ela quase neve, porque ela tinha acabado de me rejeitar.
E aí eu falei com ela, eu sou espírita, então eu vejo que a gente tem uma incompatibilidade aí. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas a gente gosta tanto um do outro que vai dar certo. Eu falei, claro que vai dar certo. E ali a gente realmente começamos a namorar e tal, e durou 2 semanas. Porque na primeira semana a gente foi numa festa dos colegas e tal, e não tínhamos carro. Quando deu 11 horas da noite, eu falei que eu iria embora, porque eu tinha que entrar no abrigo até meia-noite, em função de estar atendendo os meninos, trocando turno. E nessa época eu era solteiro, eu dormia no abrigo todas as noites. E eu tinha que estar chegando lá até meia-noite. Falei com ela, fica com os colegas. Falei, não, eu vou com você. Falei, mas eu vou te deixar no ponto de ônibus, fica com algum colega. Em vez de você ficar no ponto do ônibus. Não, vou descer com você. Foi embora comigo. Deixei no ponto do ônibus, peguei o meu ônibus, fui embora. Aí ela veio com uma alternativa. Eu andei pensando, já que você se envolve com esse abrigo, você podia, assim, a gente mudar algumas coisas. Você diminui um pouco o ritmo lá no abrigo, na doutrina espírita. Eu diminuo também na igreja, porque é bom para a gente ter mais tempo para namorar e tal. Eu falei assim, é interessante a sua proposta. Mas eu pensei numa outra coisa. Ela falou, o que você pensou? Eu pensei da gente terminar. Ela falou assim, mas terminar, a gente começou agora. Eu falei, por isso, que ainda está no início. A gente ainda não está loucamente apaixonado, não, está no início. E aí ela falou assim, Emerson, mas a gente gosta um do outro. Mas a gente consegue lidar com a saudade, com a falta. Eu prefiro que a gente termine. Porque se hoje você está me apresentando uma proposta, amanhã você pode apresentar outra. Eu não vou te apresentar para você poder diminuir na igreja, não. Eu quero que você continue dentro da igreja. Eu não quero também diminuir nada daquilo que eu faço na doutrina. Emerson, mas então vamos continuar no nosso ritmo, a gente arranja um outro horário, a gente vai lidando. Eu prefiro a gente terminar. Um colega meu falou assim, Emerson, e se você apresentasse para ela a doutrina? Às vezes ela se convertiu. Eu falei, meu filho, eu estou com dificuldade de me converter. Eu ainda vou ter que converter terceiros? Não. Mas a nossa relação é de tentar salvar o outro. A Joana de Ângeles coloca assim, se a gente se salvar, já está de bom tamanho. A coisa está tão grave na encarnação atual, que se a gente se salvar, já está ótimo. Então, a personalidade espinhos são aquelas que a gente cria dificuldades. Emerson, mas você está dizendo que religiões diferentes não podem estar casados? Não disse isso. A gente que tem que aprender, através do diálogo, as mudanças, sem fazer com que o outro siga o nosso caminho. Liberdade. Nós somos livres. A pessoa pode seguir a religião que ela desejar ou não seguir religião nenhuma, porque é a escolha dela, nós somos livres para isso. Mas nós temos que aprender a lidar com essa liberdade. Então, se um outro começa a te limitar aqui, te limitar ali, te limitar acolá, e você não está fazendo nada que agrida o seu relacionamento, por que você tem que conviver com tais limitações? Por quê? Se os direitos são iguais perante Deus. Não estou falando de lei dos homens, não. Os direitos são iguais perante Deus, não estamos falando de homem e mulher, estamos falando de espírito, de individualidade. Mas tem aquela terra que a semente cai, e ela é boa. Cai em boa terra. E um produz 100, outro 60, outro 30. Olha, tem gente que está lá. Eu não sou aquele coração beira de estrada. Estou tranquila. Eu não sou o coração de pedras. Porque estou trabalhando, estou lutando, não sou rígida, escuto, reflito, mudo ou não mudo em cima das minhas reflexões. Não sou o coração de espinhos, onde todas as dificuldades me impedem de estar fazendo isso ou aquilo. Então, a pessoa pode estar se encaixando aí. Eu sou a ave do céu que aprendi com meu pai, ele até nem segue hoje. Com a minha mãe, que nem segue hoje, mas eu estou alimentando essa semente. Então, é a terra boa. E aí Jesus fala da semente que caiu em terra boa. Um produz 30, outro 60, outro 100. Tem gente que aproveita 100% das oportunidades que chegam para esta pessoa. Tem pessoas que aproveitam todo o movimento. Apareceu uma oportunidade de ser solidário, ele é. Apareceu uma oportunidade de atender uma pessoa em sofrimento, ele atende. Apareceu uma oportunidade de levar uma cesta básica para uma idosa que mora em tal, ele leva. De fazer uma visita no hospital, visita, aproveita todas as oportunidades. Está tendo conflito em casa? Espera passar o período de estresse, depois chama um, chama outro, chama o terceiro, conversa. Depois que passa, não se envolve nas agressões. Tem gente que aproveita 100% das oportunidades.
Tem outros que aproveitam 60 e outros 30. Jesus já sabia que 60 seria a média de aprovação nas escolas, não sabia? Porque quem aproveita 60 não toma pau. Porque quem aproveita 30 está tomando bomba. Quando fala 30 é sinal de que aproveita alguma coisa. Mas 60 está na média. Nem chega na totalidade do aproveitamento, mas nem está nos 30% de possibilidades de aproveitamento. Está muito além dos 30. Ele já sabia que 60 era a média da aprovação. Tem pessoas que estão aproveitando 60. Tem pessoas que estão no grupo dos 30. Quem somos nós? Qual é o meu coração? Que oportunidade que eu estou aproveitando? No capítulo 3 do livro Os Mensageiros, Aniceto, conversando com André Luiz, ele coloca para nós assim: André Luiz está vendo aquela fila de espíritos se preparando para encarnar, espíritos que estão recebendo dádivas da mediunidade, do exercício do cristianismo na Terra, e ele vê aquela fila, e aí na hora que ele vê a fila, ele fala com Aniceto: pelo que eu estou vendo aqui, a Terra parece estar muito bem espiritualmente. Ele fala: é, meu filho, mas você está vendo os que estão se preparando. Eu vou te dizer, de todos que se preparam para chegar na Terra, com as dádivas, com os benefícios, com os méritos, raríssimos são aqueles que completam 100% das possibilidades que montaram do lado de cá no projeto reencarnatório. Raríssimos. Uma parte completa a metade daquilo que se comprometeram. Uma parte. Mas a maioria são aqueles que vão para o plano físico e quando retornam falidos. A maioria são os que retornam falidos. Ou seja, muitos de nós estamos aproveitando 30%. Final de ano. Hora das reflexões, elas assolarem o nosso estado íntimo. Hora das reflexões, se envolverem e nos envolverem. A gente vê a miséria, vê a desonestidade, vê a violência, mas a gente vê os trabalhos de caridade, a gente vê a fraternidade, a gente vê as relações solidárias. Como está o nosso envolvimento? O momento de refletirmos o Natal é momento de como estamos vivificando o Cristo dentro de nós. Não é simplesmente o que nós vamos fazer na ceia de Natal, onde é que vai passar o Natal, se vai sobrar para o almoço. Não é isso não. Isso ele acaba sendo a consequência das reuniões de família. Mas como nós estamos vivendo Cristo? Quantas famílias se reúnem e não fazem uma oração? Estão preocupados quanto irão gastar com salgado, com as bebidas, quais bebidas, com o frango, com o peru, com o leitão. Estão preocupados com os excessos. Estão preocupados com os excessos, com a comidaria, com a bebedeira. Ninguém se lembra que estamos ali reunidos porque tem um aniversariante. Ninguém se lembra do aniversariante. Mas a gente está preocupado com a troca, uns criticam aquilo que ganham, outros elogiam aquilo que ganham. Ninguém se lembra. O Natal é um movimento de reflexão. Mas para nós entendermos como funciona esse movimento, nós vamos pegar uma história que aconteceu entre 1915 e 1917, o segundo maior genocídio da humanidade, que aconteceu na Armênia. Perde apenas para a Segunda Guerra Mundial. Na Armênia, os turcos otomanos, que era da seita do sultão otomã, que criou essa seita no século XIII, eles se degladiavam, debatiam-se com aqueles que estavam a favor do cristianismo. E na Armênia, eles começaram a expulsar, a ceifar vidas de cristãos. Os turcos otomanos, eles entravam nos lares,
ceifavam vidas, estupravam mulheres, crianças, matavam os idosos, não poupavam ninguém. Em 2 anos, que aconteceu no auge da Primeira Guerra Mundial, entre 1915 e 1917, foram 1,5 milhão de pessoas estupradas, ceifadas e mandadas para fora da Armênia, deserdadas, exiladas. Mas, para além desta informação, um oficial otomano, ele entrou com seus soldados numa determinada casa, e aí ele chegou nesta casa, e ele viu ali o casal e as suas filhas. Esse oficial com os seus soldados matou os pais, estuprou as jovens, e a mais velha que ele também estuprou, as da segunda em diante, depois de estuprá-las, ele passou para os seus soldados. A mais velha, ele levou para si e foi embora. E ela teve que atendê-lo nas suas forçações ali de ímpetos da demanda sexual. No momento que ela conseguiu fugir dos olhares dele, da guarda dele, ela estudou, se graduou na área da saúde. Ela fez enfermagem e foi passando os anos, arranjou emprego no hospital. E ela foi trabalhando nesse hospital e depois ela é deslocada para o setor de atendimento aos militares que estavam chegando feridos da guerra. E nessas reviravoltas na história, no momento que no hospital faltava a luz elétrica e ela acompanhando cada paciente que estava chegando, ela veio com a lanterna. E ela observou na lanterna a face daquele oficial que entrou na sua casa anos e anos atrás. O médico acompanhando a chegada dos pacientes, o quadro dele era tão grave que ele colocou para ela: este paciente, se ele não tiver um atendimento único, se ele não tiver um atendimento extremamente cuidadoso, ele não vai sobreviver. E ela começou a se dedicar àquele homem. E ela foi se dedicando, era medicação de um lado, higienização do outro, e ela foi se dedicando, ela não deixou nada faltar para aquele paciente. Quando ele já estava fisicamente restabelecido, mentalmente restabelecido, ele chama pelo médico, para agradecer a saúde restabelecida dele. E aí o médico coloca: não sou eu quem mereço o teu agradecimento. E chamou pela enfermeira. E disse: ela é quem se dedicou aos cuidados para o Senhor. Quando ele olha para a enfermeira, o médico disse: se não fosse por ela, o senhor teria morrido. Mas eu posso te dizer que as medicações tiveram um limite, e foi o atendimento personalizado é que fez com que o senhor se restabelecesse. Quando o olhar dele cruza definitivamente com o dela, ele pergunta para ela: o seu rosto não me é estranho, eu não te conheço. Ela falou: o senhor me conhece. O senhor entrou na minha casa, matou os meus pais, estuprou as minhas irmãs e me levou para o seu deleite, mas eu escapei. Depois que eu escapei, eu fui estudar, me graduei em enfermagem, e nas reviravoltas da história, eu estou aqui cuidando do Senhor. Ele, assustado com a informação que ela passou para ele, ele perguntou para ela: por que você não me matou? E ela respondeu: porque eu sou uma turca cristã, e aprendi com Jesus de Nazaré: amai os vossos inimigos. E eu estou colocando em prática o que Jesus ensinou. Não tenho amor pelo Senhor ainda, mas estou cultivando dentro de mim o perdão incondicional. E eu preciso colocar o Cristo em prática. Esse é o nosso momento de Natal. O que nós estamos fazendo nas nossas relações? É momento da nossa reflexão. O que nós podemos oferecer para as pessoas que estão do nosso lado? Quantos de nós ainda estamos carregando a violência no nosso estado íntimo?
É hora de nos cristianizarmos. É hora de nós ceifarmos o mal-estar construído desde outros séculos, que não sabemos há quanto tempo nós estamos construindo. Meimei coloca para nós assim: a fúria de Ramsés e o ódio de Cambises, feras humanas sem alguém que as dome, conquistaram ouro, poder e renome, e aumentaram as lutas infelizes. Passam reis, ditadores e juízes, sem que hoje sequer alguém lhes lembre o nome. Passam Dante, Leonardo, célebres atrizes, sem perceber a terra que os consome. Só Jesus permanece ao nosso lado. Mensageiro de Deus e herói amado, que nos tolera, instrui, ampara e guia. Natal é a luz maior que nos alcança, doando-nos a fonte da esperança em cânticos de paz, de amor e de alegria. Aproveitemos o nosso momento de reflexão. Saibamos o caminho que a gente está escolhendo e façamos o melhor com a disciplina do nosso estado íntimo, com o aproveitamento do nosso discernimento, da nossa consciência. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões desta manhã. Até uma outra vez, se Deus quiser.